com a palavra de hoje aqui. Nós vamos ler a Bíblia como sempre fazemos e você vai ser abençoado pela palavra, eu tenho certeza. Ela sempre traz vida, ela sempre traz sabedoria para nós, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos lá. Hoje é o princípio do contentamento, né? Eu já te ensinei tanta coisa aqui, ensinei como juntar, poupar, investir, contribuir, né? Desejar, planejar, crescer, tantas coisas importantes. Agora, se tudo isso não vier com esse princípio aqui, você pode cair numa grande armadilha. Eu vejo muitos homens que se perderam na sua jornada de prosperidade, porque deixaram seu coração se prender ao bem material e esqueceram de que estão só de passagem aqui na terra, né? Então, quero ler alguns versículos com você aqui. Eu separei alguns versículos e eu quero dizer o seguinte, começar dizendo que o que leva a gente não ter contentamento e a gente ter uma vida de ganância é o amor ao dinheiro. A Bíblia ela não condena a gente usar o dinheiro, ter muito dinheiro, nada disso é condenado na Bíblia. Tem gente que distorce a palavra, né? Fala, não, a Bíblia fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. Mentira! O que a Bíblia diz é que o amor ao dinheiro é o problema, não o dinheiro em si. Então, se o seu coração se prende ao dinheiro, você vai produzir alguns sentimentos que são até pecados. Por exemplo, a avareza é uma atitude, é um hábito também de você valorizar demasiadamente o bem material, em detrimento das pessoas, em detrimento de um lazer, em detrimento de tudo. Ou seja, a avareza é um camarada que tem, mas ele finge que não tem. E ele esquece que caixão não tem gaveta, né? Depois que morreu vai ficar aí. Então eu vou começar falando sobre você não permitir você orar, sempre guardar o seu coração, para que você tenha muito dinheiro, muitas riquezas, mas como se não tivesse. E guarde uma vida cheia de simplicidade, de contentamento, ao passo que você possa dizer o que Paulo disse, né? Paulo disse, se eu tenho muito, eu dou glória a Deus porque eu tenho muito. Estou no meio do palácio, comendo do bom e no melhor, mas se eu estou na cadeia, estou na prisão, estou na escassez, vivendo um momento de privação, eu dou glória a Deus, porque a graça de Deus me basta. Ele diz, aprendi a viver no muito, aprendi a viver no pouco. Por quê? Porque o meu coração não está nessas coisas e a minha pátria não é aqui, minha pátria é o céu. Amém? Essa é uma convicção que você tem que ter. Eu quero começar lendo 1 Coríntios 5:11 para você. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. 1 Coríntios, vamos lá, vamos abrir a Bíblia hoje, ler bastante ela. 1 Coríntios 5:11. Olha só o que a palavra diz aqui, olha. Mas agora vos escrevo, não vos associeis, ou seja, não tenha comunhão, não faça parcerias, não coma junto com alguém que, dizendo-se irmão, for avarento. Olha o que a palavra de Deus está falando. Ele põe o avarento no mesmo pacote de outras qualificações, que é impuro, idólatra, maldizente, fofoqueiro, beberrão, ladrão. Olha só, a palavra de Deus coloca um avarento na mesma condição do que um ladrão. Por quê? Porque quem é avarento rouba também, rouba Deus, rouba outras pessoas por causa da ganância. A avareza anda junto com a ganância, elas são irmãs, andam junto. Então, a avareza é algo realmente condenável. Por que o coração da pessoa se torna avarento? Porque ela se apaixonou pelo dinheiro e ela se perdeu. E o diabo, ele se reveste de patrimônio, de riquezas, para poder iludir o coração do homem. E ele esquece que o homem está de passagem aqui, ele quer fazer com que você viva intensamente uma vida aqui, esqueça que você tem uma vida eterna depois. E aí você se prende nas questões dessa terra, né? Efésios 5, olha só que forte. Efésios 5:5. Efésios 5:5 diz assim: sabeis, pois isto,
nenhum incontinente, impuro ou avarento. Ou seja, de novo, avarento é a mesma parte de alguém impuro ou idólatra, né? Por que o avarento também é idólatra? Você sabe me dizer? Por que a Bíblia categoriza o avarento como idólatra? Porque idolatria é você colocar alguma coisa em primeiro lugar no seu coração que não seja Deus. Então, quando você vai lá e você busca sua sorte sei lá, num pé de coelho ou num dólar na sua carteira, e fala, não, esse dólar aqui me dá sorte, toda vez que estou com ele, eu fecho bons negócios. Você idolatrou aquele dinheiro, porque você concedeu poder divino para uma coisa inanimada, um dólar na sua carteira, um pé de coelho, uma estátua, pode ser qualquer coisa. Você colocou aquilo e atribuiu poder divino para ela e passou a pedir para ela, a definir a sua sorte por conta dela. Isso a Bíblia fala de idolatria, e esse versículo fala que nenhum idólatra e nenhum avarento tem herança no reino de Cristo Jesus, não vão reinar. Então o avareza é idólatra porque ele idolatra o dinheiro. Ele fala, o dinheiro vai me dar felicidade, quando eu tiver muito dinheiro eu vou ser feliz, quando eu tiver muito dinheiro eu vou ter paz. Ou seja, a paz dele, a alegria dele está condicionada ao dinheiro. O dia que ele passa uma crise financeira, ele quer se matar, porque a base da sua vida não é Cristo, não é Deus. A base da sua vida é o bem material, e aí ele está com problema. Primeiro que ele nunca vai ser um bom mordomo, porque na hora que Deus colocar dinheiro na mão dele, ele vai fazer igual o filho pródigo, vai vazar na braquiada, vai sumir, né? Não vai mais na igreja, não ora mais, porque não precisa de Deus só para ganhar dinheiro. Tem gente que é assim, ele vai, busca Deus, chora, né? E Deus vai e abençoa, na hora que abençoa ele some, né? Nem lembra-se mais de Deus. Estou com um caso assim, que eu pastoreei, o irmão faliu, era rico, faliu, ficou depressivo, né? Deus foi lá, curou a depressão, mudou tudo, agora ele está rico de novo. Quem falou que esse irmão nem atender direito, ele atende a gente, sumiu, não tem mais tempo. Ou seja, coração ganancioso, avarento, e ele está cuidando das riquezas da terra, mal saber ele que está perdendo a maior riqueza, entende? Então Deus pode te tornar uma pessoa muito rica, mas seu coração não pode ficar preso nisso. Tem gente que muda com o dinheiro, e o dinheiro ele realmente tem esse poder, né? Se a pessoa ele tem um probleminha no caráter, quando ele tem muito dinheiro, esse problema ele se assentou. Tem gente que ganha dinheiro, ele muda, ele não fala mais com a gente, ele se acha superior a outra pessoa, a outro familiar, né? Nitidamente ele perde a humildade. Então isso mostra o coração realmente que se perdeu no meio das riquezas, né? Então você tem que guardar o seu coração dessas coisas. Isso é uma preparação, porque Deus vai te prosperar muito, e você tem que ter simplicidade, amém? Não está preso a isso. Vou ler aqui também Eclesiastes 5:10, olha só. Eclesiastes 5:10. Olha que interessante a palavra de Deus. Olha, irmãos, Eclesiastes 5:10. Olha o que a Bíblia fala. É forte isso aqui, hein? Segura na cadeira aí. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Eita! Jamais dele se farta. Ou, em algumas versões, quem ama o dinheiro, dele não usufrui. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Então, aqui está o conceito de ganância. Você não sabe o que é ganância? É isso aqui, ó. É alguém que ama a abundância, ele quer sempre mais, e ele sempre vai ser feliz quando ele tiver outra coisa. Nunca ele é contente com aquilo que ele tem. Então, se ele tem uma bicicleta, ele fala, não, eu vou ser feliz quando eu tiver uma moto. Aí ele compra uma moto. Aí ele fala, não, moto não é bom, eu vou ser feliz quando eu tiver um carro. Aí ele compra um carro. Aí ele fala, não, esse carro aqui é um carro popular, é usado, não, eu vou ser feliz quando eu tiver um carro zero. Aí ele compra um carro zero. Aí ele fala, não, isso aqui não está bom, eu vou ser feliz quando eu tiver um BMW. Aí ele quer mais, daqui a pouco ele quer um helicóptero, ele quer um avião. E ele vive uma armadilha da vida, é uma grande armadilha. Muitas pessoas, eles sempre estão vivendo o presente
de uma forma sacrificial, né, prejudicando, abdicando de tudo para construir um futuro que vai trazer a felicidade. E quando ele encontra esse futuro, ele joga mais a expectativa para frente e vive uma vida. Eu tenho familiares assim, vive uma vida correndo atrás do vento, de Salomão, né? Correndo atrás do vento. Por quê? Porque essa felicidade hipotética que o dinheiro pode dar, ele sempre vai correr para frente. Isso é a ganância. Então a ganância era uma armadilha e você deve renunciar a toda a ganância. A diferença de ganância e de ambição é que ambicionar algo é você desejar ter mais ou ter algo, mas se você não tiver, aleluia, glória a Deus, está na bênção, entende? Agora tem a ganância, não, a ganância ela vem junto com a avareza, com o amor ao dinheiro, ela vem junto com a disposição de prejudicar outras pessoas para obter os seus resultados. Então tudo isso é muito condenado pela palavra e não é a maneira de Deus prosperar você, né? Tem livros que ensinam como você trapacear, passar as pessoas para trás para você prosperar. Isso realmente é muito condenável, tá bom? Então quem ama o dinheiro jamais vai desfrutar dele. Por quê? Você vai estar tão ocupado para ganhar dinheiro que outras pessoas que vão usar da sua renda. Uma vez eu dei consultoria por 9 anos, né, para várias empresas aqui em Mato Grosso. O Sebrae me contratava e eu ia atender essas empresas. Se o Ricardo, o consultor, estiver aí na live, sempre ele entra, ele vai lembrar que ele atendeu essa empresa junto comigo. Não posso falar a cidade, senão todo mundo vai saber. Mas, uma cidade interior, eu atendi um empresário, um pequeno empresário, e ele tinha 3 empresas nessa cidade. Eu fiz a consultoria, e aí na hora de fazer a análise financeira, eu falei, você tem que abrir os dados financeiros, senão eu não consigo te ajudar. Fala a verdade, tudo que você tem aí guardado, você pode colocar aqui, que eu vou guardar sigilo. E aí é o seguinte, qual que era o estilo de vida do cara? Ele tinha 3 empresas, ele andava de bis, de uma moto para outra, camisa velha, toda velha, assim, roupa velha, sabe? Ele andava assim. E então eu falei assim, rapaz, esse cara tem problema financeiro, né? Aí quando ele passou o patrimônio dele, eu quase caí para trás. O cara tinha mais de 5 milhões de reais aplicado, guardado. E aí ele falou, só pediu o seguinte, para mim não falar para a mulher dele. Escondeu da mulher. E aí a mulher dele ia a pé trabalhar, você acredita? Ele deixava a mulher dele ir a pé trabalhar, e de bicicleta, e com 5 milhões de reais guardados. O que você acha disso, hein, irmão? Meu Deus do céu. E detalhe, eu tenho uns 50 anos já, 50 e poucos anos, né? E aí, o dia que eu fui fazer a devolutiva da consultoria, eu falei algo para ele, eu falo para você hoje também, vale para você hoje. Eu falei assim, quase que eu falei o nome dele, não posso. Eu falei para ele assim, olha, eu quero falar algumas coisas que eu constatei na consultoria com o senhor. É o seguinte, a esposa dele era mais jovem que ele, tipo uns 15 anos mais jovem, 15, 20 anos mais jovem. Eu falei, se você não aprender a desfrutar do dinheiro que você conquistou trabalhando a vida toda agora, o que vai acontecer? O senhor vai falecer, todo mundo vai falecer, não é só o senhor vai falecer, e a sua esposa na hora que você falecer, vai cair 5 milhões na conta dela, e vai ser dela esse dinheiro, ela vai arrumar um cara bem novinho assim, e vai namorar com ele, vai torrar tudo esses 5 milhões, ela não vai, mas vai gastar rápido esse dinheiro aí, e o senhor não vai gastar do lado dela, vai arrebentar com todo esse patrimônio. Ele começou a passar mal, ele começou a fazer assim, não faz isso, você vê que ele estava preso no dinheiro, né? Eu falei assim, olha, eu quero falar para o senhor está com 50 anos, o senhor já juntou a vida toda, vai usar o dinheiro, o senhor não viaja, o senhor não usa uma roupa boa, o senhor não tem um carro. Veja que, olha o que o Satanás faz, é o Satanás, Ou seja, do que adianta você prosperar se você é avarento? Ou a pessoa avarenta, ela não vai conseguir usufruir, ela vai juntar e vai deixar de herança para outros e não vai usar. Não, irmão, a Bíblia fala que você tem que usar o dinheiro que Deus te dá, sim. Você tem que viajar, você tem que ter uma boa roupa, uma boa casa. Você não pode gastar mais do que você ganha e ser inconsequente de fazer dívida e querer ter uma vida além do que você pode. Mas o contrário também de você ser avarento, não é verdade? Tem irmãos aqui que eu vou te falar, viu? Você dá um sorrisal para ele assim, manda ele atravessar o rio Cuiabá, nada, manda ele nadar. Do outro lado ele abre a mão assim, o sorrisal está inteiro, guri. Mão de vaca, né?
Então, assim, ser econômico é diferente de ser avarento, né? Porque o avarento, ele não dá conta de gastar, de dar um presente, porque ele realmente é apegado ao bem material. E quanto mais você se apegar ao bem material, menos você vai desfrutar dele, né? Então, essa aqui é uma exortação que a Bíblia traz para você. Agora, Eclesiastes 6, 1, 2. Olha só que interessante o que Salomão diz na Bíblia. Há um mal que eu vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo o quanto a sua alma deseja. Ou seja, prosperou muito, cresceu muito, tudo que quis, Deus deu. No entanto, Deus não lhe concede que disso ele coma, que disso ele experimente. Antes, o estranho come daquilo que ele conquistou. Eita, Jesus, livra de ser esse aqui. Eu quero usufruir de tudo que o Senhor me dá. O que é isso aqui? Muitos de nós tivemos pais, avós que trabalharam a vida toda, viveram a vida sofrida e nunca pararam para desfrutar da jornada. Então, a Bíblia fala que desfrutar daquilo que Deus dá é dom de Deus, desfrutar de tudo que Deus te dá é um dom. Tem gente que não desfruta, ele fica sempre querendo mais para um dia ele desfrutar. Coitado, vai desperdiçar a vida, né? E vai para a eternidade, nós não vamos levar nada. Então você tem que equilibrar, entende? Vamos ler aqui sobre... vamos ler aqui outro versículo que fala sobre usufruir daquilo que Deus tem nos dado. Vamos ler lá. Eclesiastes 5:10. Vamos voltar lá. Vamos ver se está aqui. Não, 5:10 a gente acabou de ler, né? Cadê? Aqui. Eclesiastes 3:12. Depois você lê o livro de Eclesiastes com cuidado. Salomão escreveu. É uma bênção esse livro bíblico, né? Tem muita sabedoria aqui. Vamos lá. Eclesiastes 3:12. Está escrito assim, olha, sei que nada há melhor para o homem do que se alegrar e levar uma vida alegre, uma vida regalada, uma vida contente, não é verdade? Em outras versões diz, sei que nada melhor o homem se alegrar com a sua vida. E também que isso é dom de Deus, que o homem possa comer e beber e desfrutar de todo o bem do seu trabalho. Então a Bíblia classifica como um dom, como uma dádiva, você poder usufruir de tudo que seu trabalho proporciona. Então eu já te ensinei aqui, você não pode pegar e gastar até a semente, né? Gastar tudo que você aplicar, não, mas você tira 80%, os 80% você vive. Aí tem um princípio aqui, que é o seguinte, por que é dom de Deus? Porque tem irmãos que ele só é feliz se ele tiver num restaurante chique, que ele vai gastar 300, 400 reais, e às vezes ele não tem condição. Então ele vive abatido, triste, porque ele quer um dia ter a condição de ir naquele restaurante. Mas a alegria não está no restaurante que você vai, você entende? Você tem que mudar isso na sua cabeça, né? Você tem que aprender a ter contentamento, eu já vou ler outros versículos sobre isso, na porção que Deus te deu. Então, irmão, tem dia que você vai se alegrar com um fritinho, um ovo frito. Você já fritou aquele ovo? Ele fica assim mal passado, fica com aquela gema assim, amarelinha assim, bem molinha. Aí você faz um arrozinho assim, bem soltinho, põe uns 2, 3 ovos em cima com aquela gema e quebra a gema assim. Ela cai no arroz, você põe um salzinho, uma pimentinha do reino. Ô meu irmão, eu vou falar pra você, viu? E aí deu até vontade. Então, tem dia que você vai comer, você só tem ovo, faz bem feitinho ali, agradece a Deus, Pai, obrigado por esse arroz com ovo aqui, come feliz, irmão, né? Não tem a mesa para você pôr o prato, tudo senta no chão e come com alegria. Então, se você for comer com pessoas mais humildes, simples, né? Você vai lá, come com elas, dá risada, brinca. Se você for comer na casa de uma pessoa rica, tem lá 5 talheres, você fica por último, tá? Você espera ele comer primeiro, você... assim que eu fiz as primeiras vezes. Aí, vê qual talher que ele usa primeiro, aí você vai usando, e você se diverte. Usa 5 talheres, 3 talheres, 2 taças, e tá tudo bem, dá risada, se alegra, mas
seu coração não pode estar preso a coisas, entende? A posições, né? A marcas. Posso ter a roupa da tal marca, eu sou feliz. Se for a outra, eu não fico triste. Não, para que isso, irmão? E um dia você vai ter para ter uma roupa da marca que você quer. Amém. Mas se não tiver, glória a Deus. Você tem que aprender a ter alegria, né? Tem muitas coisas saborosas na vida, né? Comer é uma delas, né? Tem irmãos que não sabem comer, mas eu gosto de comer. Então, para mim, comer é um deleite, né? Pode ter o que for, irmão. Pode ser quiabinho, vai também um quiabo bem feitinho. Aquele que você tira papo com vinagre. Rapaz do céu, eu como com força. E eu como sempre saboreando, né? As minhas filhas sempre querem minha comida, porque eu como, eu faço, tá muito bom. Rapaz, dá um pouco do seu aí. Por quê? Porque eu aprendi a desfrutar, né? Eu vou, sei lá, acabou a gasolina do carro na rua, já aconteceu com você? Comigo já aconteceu. Rapaz, eu choro de dar risada. Aí eu fui andando até o posto de combustível pegar o combustível, fui dando risada, já brinquei com o cara do posto, você entende? Então, é um estilo de vida, de ser contente, amém? Com aquilo que Deus te deu. Quem é assim, quando Deus torna ele rico, ele não muda, ele tem um coração simples, ele continua, sua alegria não está nas coisas, está em Deus, aleluia. Quero ler outro versículo aqui para você. Leia aqui, 1 Tessalonicenses 4:11. 1 Tessalonicenses 4:11. Vamos ver o que a Bíblia fala mais sobre isso aqui. Uma vida simples de tranquilidade, né? 1 Tessalonicenses 4:11 diz assim, olha, Paulo está exortando várias coisas aqui, e ele fala, e seja diligente para viver tranquilamente. Olha que interessante. Seja diligente, ou seja, dedique-se com esmero a viver tranquilamente, com simplicidade, de forma tranquila, e cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos. Então, irmão, pode ser que você vire um milionário um dia. Glória a Jesus. Você vai virar um milionário. Aleluia, que bênção. Você vai ser uma grande bênção na vida de muita pessoa, porque seu coração não está na riqueza. Agora, se você não virar um milionário, amém também. Glória a Jesus. Amém? Então é assim, irmãos. Como que você tem que testar seu coração? Se você vamos supor que você anda de carro. Se você tivesse que voltar a andar de ônibus, como que você reagiria? Você ia ficar murmurando, reclamando? Você ia falar, não vou mais trabalhar porque eu vou de ônibus? Se você reagiria dessa forma, provavelmente seu coração está preso a riquezas. Então você tem que renunciar, fazer uma renúncia, falar, Deus, eu não quero ter coração preso em nada. O meu coração está preso no Senhor, eu só estou passando aqui na terra. Então você tem que ter uma perspectiva eterna das coisas. Entender que a sua vida aqui, ela é apenas passageira. Então não fique inventando problema para você. Tem irmão que ele gosta de inventar problema. Ele já é próspero, ele já tem uma situação boa, aí ele fica inventando mais coisas para ele fazer, e ele gosta de complicar. Ele mora numa casa boa, e está tudo top, bom, aí ele não pode, ele vai lá e financia uma casa, pagar uma parcela gigantesca, ter que ralar, trabalhar à noite para poder sustentar uma casa que ele nem vai ter tempo de estar dentro dela. Então, para que complicar, irmão? Não complica a sua vida, espera. Aprenda a poupar antes. Aumentar o padrão de vida quando aumentar sua renda. Tenha paciência. Você sabe, a falta de paciência gera muito falta de tranquilidade na vida. O que a Bíblia fala? Ela fala o seguinte, Eclesiastes 4:6. Vou abrir aqui para você, vou ler para você. Eclesiastes 4:6. Melhor é um punhado com descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. E vã desejo, algumas versões disso. Ou seja, é melhor você ter um pouco com tranquilidade do que duas mãos cheias de trabalho e vãos desejos. Às vezes, menos é mais. Às vezes, você tem que aprender a aumentar seu estilo de vida à medida que a sua prosperidade aumenta. E não antecipar, entende? Então, não decida comprar uma casa ou um carro porque tem um financiamento disponível para você. Não é isso que determina se você vai mudar de casa ou não. Você tem que calcular o quanto aquela mudança vai gerar de despesa no seu estilo de vida, né? Então, por exemplo,
fala, não, eu vou morar num apartamento. Você mora numa casa de bairro. Aí, que custo que você tem? Quase nada. Manutenção muito baratinha, né? Enfim, de repente se você não paga nenhum tipo de condomínio, nada, aí você vai lá, vê um financiamento, financia e vai para o apartamento. Aí o condomínio é 700 e poucos reais de condomínio, só o condomínio. Mais a parcela que você assumiu, mais tantos reais. Quando você vê, foi 50% da sua renda só para poder pagar onde você vai morar. Aí você fica tão preocupado em ganhar mais dinheiro para pagar e para ter dinheiro, que você não tem paz nem de usar aquele apartamento que você comprou. Então muita gente faz isso. Por quê? Porque não tem paciência, não consegue esperar o tempo oportuno para poder mudar o padrão de vida. Então você tem que aprender a desfrutar do padrão que você tem no momento. Eu vou te falar, irmãos, eu andei muito tempo de ônibus. Rapaz, eu vou te falar, não existia bispo ainda, né? A terminal lá no centro era Maria Taquara, você conhece aqui no centro? Eu descia na Maria Taquara, eu estudava lá no Liceu Cuiabano, eu ia a pé até no Liceu Cuiabano. Ô tempo feliz, viu? E que felicidade, época de manga eu ia chupando manga, correndo dos trombadinhos que tentavam me roubar. Eu lembro com alegria. E andei de ônibus muitos anos. Aí depois eu prosperei um pouco, andei de moto, né? Uma época eu tinha um carro, mas um dia não dava para mim andar todo dia de carro, eu andava de moto, tinha uma moto. Quanta chuva eu peguei de moto, rapaz, a época da chuva é difícil. E tomar banho na chuva, toda a benção. Uma vez eu lembro com muita alegria, né? Eu e a Paula fomos na Riachuelo e nós fomos comprar edredom. E eu tinha uma bis, a gente falou, vamos dar um jeito. Aí eu pus aquele edredom no meio da bis, a Paula ficou atrás com 2 sacolas na mão. E aí a gente veio de bis, rapaz, e deu uma chuva. Rapaz do céu, eu dei risada aquele dia. E amém, entendeu? Era a porção que Deus nos deu. Nós chegamos, demos risadas, arrumamos tudo. Então eu já morei, quando minhas 2 filhas nasceram, a gente dormia, nós 4 no mesmo quarto, não tinha outro quarto. A gente comprou, a gente mudou de um apartamentinho para essa casa que eu estou aqui agora, era só uma edícula, era um quarto e só uma cozinha, uma sala, era uma edículazinha, a gente morou ali. Plantei grama em todo o quintal, só uma curiosidade para você dar risada, né? Aí quando chovia, fazia uma poça de água na grama, assim, eu e a Sara, a gente brincava e jogava água no outro, e pulava naquela poça, e dava... que felicidade! Aí depois, quando eu fui construir a casa aqui, a reta escavadeira foi cavocar para fazer a piscina, adivinham o que tinha bem nesse lugar da poça? Era o sumidor da fossa. Ainda bem que eu só descobri depois. A Paula dá risada até hoje. Fala assim, você toma banho de fossa com a Sara. Pois é, nossa imunidade ficou mais forte, né? Mas, rapaz, eu me alegrava, entende? Então, era o que eu tinha na época. Mas, o outro tempo, Deus me deu uma piscina, casa com piscina. Agora eu me alegro na piscina, entendeu? Então, esse contentamento, essa alegria e contentamento na sua vida, ela tem que estar muito definida no seu coração. E se voltar, eu tenho que andar de moto de novo, eu ando, não tem problema nenhum. Se precisar andar de ônibus, eu ando, né? E você deve ensinar isso para os seus filhos, porque muitos filhos, eles já nasceram num padrão de vida e eles nunca passaram pelo que nós passamos. Então você tem que relembrar os seus filhos. Eu faço questão de andar de ônibus com as minhas filhas, eu viajo, eu vou andar de ônibus com elas, aí eu conto a história, minha filha, andei muito tempo de ônibus. Eu conto as histórias para elas. Então vocês têm que ter isso no coração e entender de que é melhor você ter um pouco com tranquilidade do que você fazer um monte de dívida e você ficar perdido num monte de dívida e ficar trabalhando 24 horas por dia, com ganância, com avareza. Então tudo isso não faz sentido na Bíblia, né? Você não é sábio isso, você tem que ter paciência. Amém? Eu quero ler aqui para você também Lucas 21, 23. O que diz Lucas 21, 23? Lucas 21, 23. Jesus que falou isso, ele falou, olha, está errado a referência. Acautelar, está errado. Deixa eu ver aqui se eu acho. Deixa eu só achar o versículo certo aqui. Acautelai-vos. O que foi?
Hã? Quer participar da live? Vamos participar. Acautelai. Só você que acorda comigo. Lona Cautelai está lá no livro de Lucas. Deixa eu achar. O que foi? Achei. Lucas 21, 34. Vai lá. Lucas 21, 34. Olha o que a palavra de Deus fala. Vem, pipoca. Vem. É chato, ele fica lambendo a galinha. Acautelai-vos por vós mesmo, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências de orgias, da embriaguez e das preocupações desse mundo. Olha o que Jesus falou. Tome cuidado para o seu coração não ficar tão sobrecarregado com as coisas desse mundo. Por quê? Por que Jesus está falando isso? Porque você não é dessa terra. Você é concidadão do céu. Você é embaixador. Olha, me lambendo. Vê se tem noção. Não, vai descer. Você está deixando. Já está me atrapalhando. Dá tchau. 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 E olha essa cara dessa pessoa aqui. Fica aí. Vai lá acordar essa Sofia lá no quarto. Aí, voltando aqui. Então, o que a Bíblia está dizendo, né? Lucas 21, 34, tá? Não cuide para que o seu coração fique atribulado e preocupado com as coisas da terra e você esqueça das coisas eternas. Então, a Bíblia diz, anota esses versículos, não vai dar tempo de eu ler todos, mas anota aí, Terezinha, você que é fera para anotar as referências. Anota esses versículos, olha. Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. Depois anota aí. Filipenses 3:20. Próximo. 2 Coríntios 5:20. 2 Coríntios 5:20. Próximo. Hebreus 11:13. Hebreus 11:13. Próximo. 1 Pedro 1:17. 1 Pedro 1:17. Então, vou repetir. Filipenses 3:20, 2 Coríntios 5:20, Hebreus 11:13 e 1 Pedro 1:17. O que esses versículos falam? Em Filipenses 3:20, ele diz que a nossa pátria é o céu. Então, nós não somos desse mundo, nós estamos nesse mundo. Esse tempo que nós estamos aqui é passageiro e a nossa riqueza real, ela deve ser constituída na eternidade, no reino de Cristo, na nossa pátria, que é o reino dos céus. Então você tem que sempre ter essa ótica na sua vida. Você vai ter muita coisa aqui na terra, mas tudo isso é passageiro. Você tem que entesourar coisas para a eternidade. Então essa visão vai trazer um desprendimento no seu coração. Em 2 Coríntios 5:20 diz que nós somos embaixadores de Cristo na terra. Nós somos representantes do reino dos céus na terra. Nós estamos aqui então, se nós enriquecermos aqui, né, e essa é a vontade de Deus, nós vamos usar tudo isso como ferramenta para o propósito pelo qual nós estamos aqui. E não para construir um império aqui na terra, porque esse império ele vai ficar na terra. Depois você não vai levar nada com você, a não ser as boas obras, aquilo que você conquistou para a eternidade. Por isso não adianta você dedicar sua vida para ficar milionário na terra, se você perder a sua própria alma, se você não entesourar, né, como eu já ensinei em outras lives, sementes para colher eternamente. Hebreus 11:13 diz que nós somos peregrinos aqui, forasteiros. Então imagine o seguinte, imagine que você está morando nos Estados Unidos, mas você não tem a nacionalidade americana, você é um brasileiro nos Estados Unidos. Você ia ficar comprando coisa lá, sabendo que em qualquer momento você ia ter que voltar para o Brasil? O que você ia fazer? Você ia comprar o necessário lá, ia viver uma vida o máximo possível que você conseguisse lá, mas quando você tivesse que investir mesmo pesado, você ia investir aqui no Brasil, porque uma hora você ia voltar e a sua vida mesmo vai ser no Brasil. É a mesma coisa para um cristão. Você tem que investir pesado nas questões eternas, porque lá é a nossa casa. Qualquer hora a gente pode ser chamado, ou porque Jesus vai voltar, ou porque nós vamos falecer, adormecer em Cristo. E nesse momento, o que está aqui nos Estados Unidos vai ficar tudo. Você vai valer mesmo
é o que você vai viver eternamente. Então, essa convicção você tem que ter no seu coração, né? E 1 Pedro 1,17 diz que nós temos temos que ter temor nesse tempo aqui de não desviar do nosso propósito, da nossa real missão aqui na Terra, né? Então, se a riqueza que Deus te deu, além de te dar alegria, de te dar felicidade, né? No aspecto de você poder desfrutar daquilo tudo, ela não servir para os desígnios eternos, para salvar vidas, para expandir o reino de Deus, para produzir obras de piedade e bondade, então não adianta nada, você está desperdiçando seu tempo, amém? Continuando aqui, eu quero ler para você Eclesiastes 3:2, já li, né? Vou encerrar aqui com 1 Timóteo 6,6. 1 Timóteo 6,6. Vou encerrar para a gente orar. Olha só o que a Bíblia diz. De fato, é grande fonte de lucro. Você está curioso? Qual que é a grande fonte de lucro? A grande fonte de lucro. Você dá uma live inteira só sobre isso, né? Conheça a grande fonte de lucro. A grande fonte de lucro diz a palavra, o que você acha? A grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Se você é alguém, né, que tem um coração piedoso, que tem um coração realmente para investir em outras pessoas, na obra de Deus, em salvar vidas, nas coisas eternas, um coração cheio de compaixão, um coração generoso para compartilhar o que Deus te dá, e isso vem junto com contentamento, ou seja, glória a Deus por essa porção que eu tenho hoje, você é feliz naquilo que Deus te deu, então a Bíblia fala, você vai ter uma grande fonte de lucro na sua vida, você vai ser mais feliz do que outros. A felicidade não está em coisas, ela está em Cristo. Se você tem Cristo, você tem tudo, amém? Você tem Cristo, você é feliz em todas as ocasiões. Então, esse princípio é muito poderoso, que eu ensinei hoje, e eu resumo ele o seguinte: seja contente em qualquer situação, seja alegre e dê glória a Deus em qualquer situação. Aprenda a fazer de toda escassez um motivo para você sorrir, aprenda a dar risada, sabe, dos momentos difíceis que você passa, entenda que a sua vida está nas mãos de Deus, Ele que cuida de você. Olha, nesse exato momento tem estrangeiros que estão, brasileiros que estão em outros países e que não têm ajuda do governo local lá para nada, estão passando necessidades, estão correndo atrás de uma cesta básica para poder comer. Acredite, tem gente muito pior do que você, e é um clichê isso, mas você tem que aprender a lembrar de onde Deus te tirou. Nunca esqueça que Deus que mudou sua vida e é Ele que te prosperou. Você não é ninguém. Deixa eu te falar com todo amor e carinho, você não é ninguém. Lembra isso para você mesmo. Por quê? Porque se você ficar se achando que você é o máximo, que você é o cara, você é uma pessoa comum. A única coisa que difere você de outras pessoas é que Deus deu graça para você. Ele encontrou em você um coração para abençoar, para prosperar. Então, não crie rótulos e não ache que você é mais do que você é. Você é apenas um servo de Deus e tem as outras pessoas em alta conta no seu coração. Deus vai te abençoar muito, Deus vai te prosperar muito. Você vai ter uma vida farta na terra, mas essa fartura vai ser para um propósito. Amém? Então, eu quero declarar essas palavras sobre a sua vida.